Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a homeopatia no Brasil. Nós já fizemos um vídeo anteriormente falando de como a homeopatia chegou no Brasil e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, falando um pouquinho mais sobre esse processo. Eu sou Rafael Costa, terapeuta holístico e professor de terapias integrativas. Então a homeopatia, depois que ela chegou no Brasil, por volta de 1840, como a gente viu no vídeo anterior, com Bento Muri, João Vicente Martins e alguns outros grandes nomes, da homeopatia aqui no nosso país, ela passou por alguns períodos. Alguns autores vão relatar que foram 5 períodos que a homeopatia passou. O período de implantação, um período de expansão, um período de resistência, o período áureo da homeopatia e depois o último período, que é o período de declínio da homeopatia. Nesse primeiro período de implantação, a gente vai ter como característica a formação do Instituto Hahnemanniano brasileiro, da luta dos homeopatas dessa época para expandir o ensino da homeopatia e o conhecimento da homeopatia aqui no nosso país. Depois nós temos o período de expansão da homeopatia, onde ela ganha força na imprensa, não sem lutar, não sem haver nenhuma resistência, com algumas resistências, mas então ela é uma novidade, então ela ganha certa força e se expande principalmente das capitais para o interior do país, e a população vai aderindo à homeopatia. Depois nós temos um terceiro período, que é o período de resistência, onde a classe médica vai revidar contra essa expansão e vai tentar boicotar a homeopatia de várias formas, principalmente negando o reconhecimento oficial da homeopatia e proibindo o seu ensino na Academia Imperial de Medicina e na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois nós temos aí um quarto período da homeopatia, que é chamado período áureo da homeopatia. É onde a homeopatia, mesmo depois de tanta resistência, ela consegue se manter ativa no nosso país, ganhou grande força, principalmente entre a população mais pobre. Ela entra então nesse período áureo, onde ela passa a ser reconhecida pela Academia Imperial de Medicina, uma formação de 2 faculdades de medicina, uma no Rio de Janeiro e uma no Rio Grande do Sul, especializadas em homeopatia. Então esse é o período onde a homeopatia teve aí o seu grande período de contemplação, período de glória, vamos dizer assim. E um quinto período da homeopatia é o período de declínio da homeopatia, que vai mais ou menos aí por volta de 1930 até 1970. Foi aonde o ensino da homeopatia, por mais que tenha sido reconhecido, que já esteja reconhecido por lei e implantado em várias faculdades, ele fica estagnado, tá? A homeopatia ela fica parada e só consegue sobreviver nesse período através dos práticos, através dos homeopatas chamados de homeopatas práticos. Pessoas essas que estudaram os manuais de homeopatia, estudaram os guias de homeopatia e se tornaram homeopatas práticos e conseguiram então manter a prática da homeopatia e o ensino da homeopatia em todo o país, principalmente no interior. Então esses aí são alguns dos períodos que a homeopatia passou aqui no nosso país. E depois desse período de declínio, por volta de 1970, começa então uma grande revolução, principalmente nas instituições de ensino, a gente recuperando então saberes que estavam estagnados, que estavam esquecidos, e em 1980, o Conselho Federal de Medicina reconhece então a homeopatia como uma especialidade médica no seu artigo 1000 do Conselho Federal de Medicina. Então aí fica para você matar essa curiosidade, mais um pouco da história de como foi o processo da implantação da homeopatia aqui no nosso país. Tá? Continue nos seguindo aí nas redes sociais, aqui no Instagram, pelo Facebook. Gratidão!